Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 30, a partir do versículo 25. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias. Eu quero a participação de vocês na leitura da Palavra de Deus neste momento. Você crê que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus? Você crê que Deus fala conosco através dela? Amém. Glória a Deus. Parece que não foi todo mundo que falou amém, não, mas eu espero que mesmo não tendo falado, que você crê de todo o coração que ela é a Palavra de Deus. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, é o versículo 25 do capítulo 30 de Gênesis: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: achei mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Dá para ver a maldade de Labão? Não é por causa do nome que é feio, não, mas ele era muito mau. Ele combinou o salário com o genro dele, de que os salpicados, os malhados, os negros e manchados das ovelhas seriam o salário de Jacó. E o que ele fez? Tudo bem, Jacó, é isso mesmo. Aí tirou os malhados, os salpicados e mandou para bem longe para ficar com os filhos dele. Uma intervenção humana, uma ação humana de muita maldade contra Jacó. Mas o versículo 43 diz assim, referindo-se a Jacó, versículo 43 do mesmo capítulo 30: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Deus que agiu na vida de Jacó. Agora no capítulo 31, a partir do versículo 11.
o retorno do jeito que estava, para mim estava melhor, Renato. Tu estava me ouvindo agora. Versículo 11 do capítulo 31. Jacó dizendo para as esposas dele: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E o anjo continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo que Labão te está fazendo. Deus que vê. Eu sou o Deus de Betel, Deus vivo, que entra no sonho e fala de uma forma muito clara com aqueles que o servem. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Capítulo 31, versículos 41 e 42. Eu leio essas histórias e fico pensando: o que seria da nossa vida? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Diante de tanta maldade nesse mundo que nós vivemos e que se manifesta de tantas formas através das pessoas, que seria de Jacó se não fosse o Senhor? Capítulo 31, versículos 41, 42. Jacó diz para Labão, depois que ele sai, o Labão vem atrás dele com armas e soldados, perseguindo ele como um ladrão, como um malfeitor. E nesse encontro, versículo 41, Jacó diz assim para Labão: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Quantas vezes que Labão mudou o salário de Jacó? 10 vezes me mudaste o salário. Labão não tem domínio e determinação sobre a vida de Jacó, porque quem conduz, quem controla a vida de Jacó é o Senhor. Você mudou meu salário 10 vezes. Trabalhei para você durante 20 anos. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo hoje me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos uma história. E bendito seja o teu nome, porque essa história tem sido construída com a assistência do Senhor, com a graça, com o favor e com a misericórdia do Senhor. É certo que nem todos, ó Deus, sobre a face da terra gozam da intimidade com o Senhor. Nem todos desfrutam dessa presença
desse cuidado e dessa graça do Senhor. Todos aqueles que um dia abriram seus corações por meio de Jesus Cristo para um relacionamento com o Senhor, têm recebido dessa graça, têm recebido dessa intervenção e têm desfrutado dessa condução. A história de Jacó poderia ter acabado muito mal. Todo o sofrimento dele poderia ter consumido, levando-o a um final de vida amargurado, quebrado, arrebentado em todos os sentidos. Mas o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus que o chamou, interviu nos momentos mais cruciais, nos momentos mais sensíveis da vida dele. Deus se manifestou, Deus interviu, Deus conduziu, Deus direcionou. É assim que nós cremos, Senhor. É assim que nós cremos. É nisso que nós cremos de todo o nosso coração. E é disso que nós precisamos. Abra os nossos olhos nessa noite. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão naquilo que ainda temos sido resistentes à direção do Senhor, ao trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, quebra, lança por terra. Dá-nos corações quebrantados. Dá-nos, ó Deus, ouvidos prontos para ouvir e obedecer a Tua voz, porque é no ouvir do Senhor, é na obediência do Senhor que nós somos abençoados, que nós somos, ó Deus, protegidos, guardados e conduzidos pelo Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Todos esses personagens bíblicos, eles têm o seu lugar na história de Deus, na história da salvação, no plano de Deus, no projeto de Deus. Mas poucos são assim tão diferentes na vida, em tudo quanto viveu, quanto Jacó. Abraão parece-me que vive aquela vida calma, tranquila, um homem obediente, cheio de fé, coração disposto, pronto para servir a Deus, pronto para seguir a Deus até as últimas consequências, uma disposição de coração inegável, uma disposição de coração para levar a sua fé às raias das últimas consequências. Isaac, da mesma forma, anda nas pegadas do pai, um homem de oração, que ora para Deus mandar-lhe uma esposa, e quando a esposa chega, está orando, que ora para que essa esposa conceba, e depois de 20 anos de oração, ela concebe. Agora Jacó é para mim essa figura que mais se assemelha a cada um de nós. Parece que a humanidade de Jacó, os seus erros, os seus acertos, as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus temores, os seus sofrimentos, me parece que nos aproxima muito mais dele. Eu me sinto mais próximo de Jacó nos seus pecados, nas suas fraquezas, nos seus temores, nos seus sofrimentos, do que da grande fé de Abraão, do que da grande paciência e da grande perseverança de Isaac. No final da vida, eu acho essas coisas extremamente marcantes na minha leitura da palavra de Deus.
Poucos homens erraram tanto quanto Jacó. É incrível que um homem que tenha errado tanto e feito tanta besteira figure entre os heróis da fé. É paradoxal como uma pessoa que faz tantas coisas e que estraga tantas coisas como ele conseguiu estragar e ainda assim figura entre os heróis da fé. É porque nos seus erros, é porque nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, tem espaço para a glória de Deus se manifestar. Tem espaço para que a graça de Deus se manifeste e seja visível de uma forma extremamente abundante. Quando apresentado a Faraó, já bem velho, encanecido, quando o Faraó bate os olhos no Jacó, fala assim: nossa, mas o senhor é velho demais, como o senhor é velho? E sabem qual foi a resposta de Jacó para o Faraó? Poucos e maus têm sido os dias da vida do teu servo, comparado com os dias da vida dos meus pais. Um homem que sofreu muito. Se você ler a história de Jacó, você vai ver que esse homem foi um homem que sofreu muito durante a sua peregrinação. Mas esse homem que diz: poucos e maus têm sido os dias da minha vida, esse homem que sofre muito é o mesmo que diz para a sua família, num momento também extremamente crucial da sua existência, num momento de muito medo, num momento de muita ansiedade, de muita angústia, ele diz para os seus filhos, para a sua filha, para as suas mulheres, diz: olha, levantemo-nos e subamos a Betel, porque eu quero me encontrar com Deus. Porque é dele que vêm as minhas respostas. É dele que vem o refrigério para a minha alma. Extremamente angustiado, atemorizado, assustado agora pela besteira que os filhos haviam feito, maldosamente, violentamente, os seus filhos agora arrebentam covardemente uma cidade, matam todas as pessoas daquela cidade. E a vizinhança se arregimenta para exterminar com Jacó e com toda a sua família. E ele diz: eu agora vou correr para Deus. Levantemo-nos e subamos a Betel. Betel, casa de Deus, altar de Deus, adoração a Deus. Porque eu vou, nas palavras parafraseando, eu vou buscar o refrigério, o consolo, a segurança do Deus que foi comigo em todas as minhas jornadas e que me ouviu no dia da minha angústia. Sofreu muito, passou por maus pedaços, mas nunca deixou de sentir-se assistido por Deus. Poucos e maus são os dias da minha vida, mas agora eu vou buscar ao Deus da minha vida que me ouviu, que sempre me ouviu, que andou comigo em todos os meus caminhos e que sempre me respondeu no dia da minha angústia. Poucas pessoas nessa existência conseguem viver uma vida dessa com Deus. Poucas pessoas conseguem conciliar tão bem
as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, sem deixar de enxergar a bondade de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, a existência de Deus, o favor de Deus. Por isso que eu disse aqui, começando, eu quero me alimentar cada dia da bondade de Deus. Eu quero acordar cada dia nessa certeza, nessa convicção, nessa segurança, independentemente das coisas que estejam acontecendo ao meu redor. Eu quero me levantar e quero dizer: porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para todo sempre. Eu quero, pela graça de Deus, é o que eu oro e clamo todos os dias, quando eu fechar a minha tenda, quando eu recolher o meu tabernáculo, quando Deus recolher o meu tabernáculo, eu espero que seja dessa mesma forma como Jacó. Não importa como tenham sido os dias da minha vida, se bons ou se maus, o que importa é a certeza e a segurança que Deus me deu. O que importa é que a cada dia da minha vida, quando eu olho para trás, eu percebo a graça, a presença, o favor e a bondade de Deus. Mas você sofreu muito, Jacó. Você foi traído, você foi humilhado, você foi judiado pelo Labão. Mas Deus não permitiu o Labão, com as suas astúcias, com as suas maldades, me arrebentar. O Senhor não deixou. O Senhor deixou porque Ele tinha um propósito a ser cumprido na minha vida. Mas de toda essa vida de Jacó, de toda essa trajetória, nós precisamos aprender algumas coisas para as nossas vidas, que são princípios da palavra de Deus e que são princípios para a nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo quando eu leio a história de Jacó, primeira coisa, as pessoas, elas são importantes para Deus. E a maneira como nós as tratamos importa para Deus. As pessoas são importantes para Deus e a maneira como nós as tratamos tem repercussão diante de Deus. A maneira como nós agimos com as pessoas, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, isso tem implicações diante de Deus. O que nós falamos das pessoas, muitas vezes maldosamente, destrutivamente, isso tem peso diante de Deus e Deus leva isso em consideração. Até mesmo o que nós pensamos das pessoas tem importância diante de Deus. Jacó sofre terrivelmente durante 20 anos, nas mãos de Labão, no exílio, longe da casa do seu pai, longe do aconchego da sua família. Sofre duramente durante 20 anos. E a Bíblia nos ensina que ele sofre, e sofre muito, exatamente pela maneira como ele tratou as pessoas que o cercavam. Não se trata um pai da forma como Jacó tratou o seu. Não se faz com um pai o que Jacó fez com o seu. Não se faz com um irmão o que Jacó fez com o seu. A forma como nós nos relacionamos com o outro, a maneira como nós tratamos quem nos cerca tem implicações, tem repercussões diante de Deus. Deus leva isso muito a sério.
Tem crente que é tão tapado espiritualmente. Tem crente que tem uma relação com Deus numa perspectiva assim vertical, mas esquece completamente do que a palavra de Deus ensina nessa perspectiva dos nossos relacionamentos e da maneira como nós tratamos as pessoas. Guarda isso na sua mente, guarda isso no seu coração. Existe um Deus vivo que vela por essas coisas. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que toda e qualquer palavra frívola que sair da nossa boca, nós seremos cobrados delas diante de Deus. Aqui no versículo 42 do capítulo 31, Jacó diz assim: Deus me atendeu ao sofrimento. Sofreu muito, durante 20 anos, para aprender, como homem de Deus, como servo de Deus, que a maneira como nós tratamos as pessoas é de suma importância diante de Deus. Veja bem como é que você trata a sua esposa. Veja bem como é que você trata o seu marido. Veja bem como é que você trata os seus filhos. Veja bem como é que você trata os seus irmãos carnais numa competição. Veja bem como é que nós tratamos aqueles que nos servem, que trabalham para nós. Vejam bem como é que nós tratamos aqueles para quem nós trabalhamos. Porque a primeira lição que nós aprendemos dessa vida de Jacó, nas suas jornadas com Deus, no seu relacionamento com Deus, é que Deus não deixa barato as maldades que nós praticamos contra quem quer que seja. Passaram-se 20 anos e Deus o faz retornar para poder consertar com seu irmão, com seu pai, todo o mal que lhes havia feito. Porque ninguém pode ser feliz, ninguém pode desfrutar da graça de Deus, edificando a sua vida em cima de maus tratos, em cima de humilhações, em cima de traições, em cima de palavras mal faladas, mal pensadas, pensamentos mal pensados a respeito do outro. As pessoas são importantes para Deus. Todas elas indistintamente. Todas elas são importantes para Deus. E a graça de Deus, o favor de Deus na nossa vida deve nos levar a entender isso. Nós não nos convertemos apenas a Deus, mas nós nos convertemos também ao ser humano, nós convertemos também ao nosso próximo. É isso que a obra de Deus faz na nossa vida. A primeira lição que Deus precisa ensinar para Jacó. Na escola da esperteza, porque Jacó era muito esperto, ele não passava de uma criança na escola de Labão. Ele achava que ele era o cara em matéria de esperteza, em matéria de passar a perna no outro, até o dia que ele encontrou com o sogro dele. Ali ele encontrou um cabra malandro, esperto, safado, que na escola dele Jacó não passava do infante. Enganou Jacó durante esses 20 anos. Não respeitou Jacó em nenhum momento. Parece-me que tudo aquilo que Jacó havia feito lá na casa do seu pai, agora Labão estava fazendo com ele. Nesse relacionamento de Labão com Jacó, em nenhum momento Labão pensou em Jacó, a não ser para tirar proveito dele.
todos os relacionamentos, todos os contratos, todas as conversas, todas as ações, era sempre na perspectiva esperta de Labão tirar proveito da oportunidade em cima do Jacó. Pessoas são importantes para Deus. E quando nós nos relacionamos com as pessoas nessa perspectiva de tirar proveito, de usar as pessoas, nós vamos nos ver com Deus. Deus não deixa isso barato. Olha só, Jacó, fica comigo, meu filho. Você é meu genro, pai dos meus netos. O que é meu é seu. O que eu tenho, tudo isso aqui, não faz sentido sem você, sem as minhas filhas. Ô Labão, olha, eu quero ir embora para a casa do meu pai, mas que ideia é essa, meu filho? Você é meu filho. Você agora faz parte dessa família, você está sentado nessa mesa. O que Deus me deu é seu, é das minhas filhas, é dos meus netos. É assim que Labão pensa? É dessa forma que Labão pensa em Jacó, o seu genro, marido das suas filhas, pai dos seus netos? Não. Olha só, Jacó, fica comigo, Jacó, porque eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado por amor de ti. Tem lógica um negócio desse? Fica comigo não por aquilo que você é, meu genro, meu filho, meu sobrinho, filho da minha irmã, minha carne, meu sangue, marido das minhas filhas, pai dos meus netos, fica comigo? Não, fica comigo porque às suas custas eu estou ficando rico. Às custas do seu trabalho, os meus rebanhos cresceram. Que desgraça é essa? Que maneira é essa de tratar as pessoas? Deus não admite essas coisas, nem em Jacó e nem em Labão. Não, fala qual que é o seu salário. Se o problema é o salário, fala aí qual é o seu salário, eu vou te pagar o salário e vai ficar tudo bem. Olha o seguinte, as listadas, as salpicadas, vai ser o meu salário. E é assim que fique claro, porque amanhã, quando você chegar aqui no rebanho que é meu, você não vai dizer que eu te roubei. Tudo bem, Jacó. Combinado. Jacó vira as costas. Meus filhos, peguem os salpicados, os malhados e leva para longe. Não deixa o Jacó ver não, porque se ele vê, está combinado que é o salário dele, mas se ele não vê, que o coração, né, que os olhos não veem, o coração não sente. Então não vai nem perceber. Mala, né? Espertalhão. Relaciona com os outros sempre nessa perspectiva de se dar bem, de tirar proveito, de usar as pessoas. Não faz parte do caráter de Deus aceitar essas coisas. Deus precisava ensinar isso para Jacó. Ensinou da forma mais dolorosa, mas ele aprendeu a lição. Primeira coisa, as pessoas são importantes para Deus. Segunda coisa, o caráter é de fundamental importância para Deus. Deus precisava transformar aquele caráter de Jacó. Vocês sabem o que significa o nome Jacó? O que significa o nome Jacó? Enganador, usurpador, safado, malandro, esperto,
Não vacila não, que ele te passa a perna. Como é que um homem de Deus pode ter um caráter desse? Como é que um homem que Deus vai levantar uma nação para ser luzeiro do mundo através da vida dele pode ter um caráter desse de Jacó? Deus tem que transformar o caráter desse homem. E quando Deus tira um de empreitada, quando Deus pega um para trabalhar na vida dele, é um privilégio enorme, mas vai voar apenas pedaços para tudo quanto é lado, porque Deus vai pôr o camarada no eixo. Depois desses 20 anos andando com Deus, como é que Deus chamou Jacó? Como foi? Israel. O que significa Israel? Príncipe de Deus. É uma mudança considerável, não? De enganador, usurpador, espertalhão, que não serve aos propósitos de Deus, que não serve à história de Deus, que não serve aos planos de Deus, que pensa nas pessoas para tirar proveito, que não pensa duas vezes em passar a perna no próprio pai, que não pensa em usar do próprio irmão nas suas fraquezas, burrice e fragilidade, sei lá o quê. É uma transformação significativa de enganador para príncipe de Deus. Aleluia. Deus faz isso. Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa história. Deus faz isso na nossa vida. Deus escreve a nossa história. Deus usa pessoas que Ele lhes mudam o caráter. Deus usa pessoas que Ele transforma. Deus usa pessoas que permite Deus trabalhar na vida deles. Deus usa pessoas que permite Deus trabalhar nas suas vidas, no seu caráter, no seu coração, moê-los, esmagá-los, desconjuntá-los, porque Jacó foi literalmente, fisicamente desconjuntado. No último embate que ele teve com Deus, Deus falou: Jacó, você é forte demais. Tocou-lhe a juntura e o homem desconjuntou. Perdeu a base, perdeu o apoio. Dependia agora em tudo de Deus. Mas para Deus usar as nossas vidas, o nosso caráter tem que ser transformado. Esse mesmo Jacó, olha só, tu sabes quanto e de que maneira te servi. Tu sabes como venho servindo e como cuidei do teu rebanho. Um homem trabalhador. Labão fez maldades terríveis com ele. Mas ele não maltratou em nenhum momento, não foi preguiçoso, não foi relapso, não foi vagabundo no trabalho, mas trabalhou arduamente. E diz para Labão: eu te servi durante todo esse tempo. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. E não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Eu sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor,
de noite consumido pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos te servi dessa forma. Quem quer esperar alguma coisa de Deus na vida dele tem que ter um caráter reto, íntegro, na relação com aquilo que ele faz, no trabalho que ele faz, no trabalho que ele desenvolve. Eu não consigo conceber um homem de Deus preguiçoso. Eu não consigo conceber, talvez aí é o meu sofrimento, às vezes até a reclamação dos meus filhos, mas eu não consigo imaginar um homem de Deus que não leva a cabo bem feito uma tarefa que lhe é colocada nas mãos. Eu não consigo conceber um homem de Deus que tenha o Espírito de Deus, que tenha as promessas de Deus, que tenha a segurança do favor de Deus, que não tenha essa responsabilidade com aquilo que lhe vem às mãos para fazer. Durante 20 anos, de um modo incansável, o calor me consumia, a geada me roubava o sono, mas nenhum foi furtado, nenhum foi despedaçado, porque eu me sacrifiquei, eu sofri o dano. Caráter, meus irmãos, é uma coisa que só Deus, por sua graça, pelo seu favor, Ele pode transformar na nossa vida. Esse é o Jacó, um caráter transformado por Deus, que passa da esperteza para a integridade, que passa da perspectiva de conseguir as coisas de modo fácil para um homem extremamente trabalhador, para um homem extremamente íntegro. Não podemos nos esquecer dessas coisas. Para Deus é muito importante a forma como nós tratamos as pessoas. Para Deus é muito importante o nosso caráter ser modelado por Deus, ser modelado pela vontade de Deus. E por fim, Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que o honram, que nele confiam e que vivem na expectativa de que Ele é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que conduz. Deus é bom. As suas misericórdias duram para sempre. A sua fidelidade é de geração em geração. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ser pastoreado por esse Deus. Como disse Davi, se esse Deus é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada, nada. É só eu deixar Ele me conduzir, agir de acordo com a vontade dEle, na perspectiva dEle, e Ele vai cuidar de mim. Deus faz coisas extraordinárias. Às vezes eu choro, e choro mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Eu fico pensando e lembrando das histórias, da forma como Deus age, não somente na vida de Jacó, mas age na nossa vida também. Era o ano de 1985. Muitos aqui não eram nascidos ainda. Naquele ano, Deus me chama para o seminário. Da minha escola pública, apenas 2 tinham passado numa universidade federal. E eu era um deles, pela graça de Deus. Havia conseguido passar naquela altura, e Deus o sabe, num concurso público, a nível técnico, mas era um concurso público a nível federal. Estava na faculdade, a minha vida estava bem engatilhada, bem direcionada. E Deus começou então a inquietar o meu coração para ir para o seminário. Eu trabalhava naquela altura na Onogás, na parte administrativa da Onogás.
E já tinha 3 anos que estava trabalhando, esperando ser chamado para aquele concurso. E Deus começou então a inquietar o meu coração para ir para o seminário. A igreja aqui foi a que me enviou. A igreja era ainda uma igreja pequena. O salário mínimo naquele ano era de 133 mil cruzeiros, era o salário mínimo. E a igreja, graças a Deus, a igreja me enviaria para o seminário e pagaria o seminário, 133 mil cruzeiros. Ótimo, para mim estava bom demais. Acostumado com a minha vida do jeito que era, estava tranquilo. Mas só que eu não ia ter dinheiro para escrever uma carta, pôr uma carta no correio, eu não ia ter dinheiro para comprar um doce, eu não ia ter dinheiro para comprar um sapato, não ia ter dinheiro para comprar um livro, era comer, dormir e estudar. E eu ouvi a voz de Deus e resolvi atendê-lo. Aí cheguei na minha chefe, na chefia, na gerente administrativa e financeira da Unogás, e falei para ela: olha, eu vim aqui pedir para a senhora as minhas contas. Deus me chamou, eu estou indo aqui para esse seminário, eu vou estudar, eu vou passar os próximos anos da minha vida lá, então quero agradecer pelo tempo que eu trabalhei aqui, mas hoje eu estou pedindo as minhas contas. Ela falou: tá bom, a gente entende, né, o que você está fazendo, o plano de Deus e tal. Eu falei: é verdade. Aí voltei para a minha sessão. Mais tarde o telefone toca, ela diz: Jesus, você podia passar aqui? Eu falei: pois não. Ela falou: vamos sacramentar tudo, né? Aí eu cheguei lá, aquela senhora daquela empresa, uma empresa conhecida na época, né, de todos nós. A parte administrativa naquela altura tinha quase 400 funcionários. Ela virou para mim e disse: Jesus, durante 1 ano que você estiver lá em Belo Horizonte, no seminário, a Unogás vai depositar na sua conta todo mês 100 mil cruzeiros. O salário mínimo era 133 mil, eu ganhava 166 mil, e aquela empresa capitalista, que vive de lucro, ia depositar na minha conta um funcionário dos serviços gerais que trabalhava lá no arquivo morto, no fim do mundo que você conseguir imaginar. Aquela empresa me enxergou e disse: uma empresa, todos os meses, durante 1 ano, a Unogás vai depositar na sua conta 100 mil cruzeiros. A igreja, para a glória de Deus, algumas vezes atrasou o meu depósito dos 133 mil cruzeiros, mas durante 1 ano, a Unogás nunca atrasou aquele dinheiro que eles depositavam na minha conta. É Deus ou não é? É o Senhor ou não é o Senhor que faz essas coisas? É por isso que eu estava dizendo, é Labão que controla a vida de Jacó? É Labão que vai determinar o salário de Jacó? Não. É o Senhor. A nossa vida, se ela está nas mãos do Senhor, ela é determinada pelo Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar no Senhor de todo o coração. Ninguém é capaz de cuidar de nós melhor do que o Senhor. Ninguém. Ninguém é capaz de cuidar de nós melhor do que o Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer disso. Para Deus é importante como nós tratamos as pessoas. Para Deus é importante o nosso caráter, a forma como nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.